Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino e você está no episódio número 123 do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você seja cada vez mais um executivo classe internacional. E para isso, nós nos aprofundamos em temas relevantes como a gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional e, é claro, sobre negócios, sobre investimentos. Hoje o tema é importantíssimo. Nós vamos falar sobre liderança em RH estratégico e transformações culturais na organização. E para isso nós temos a grande honra de receber o Head de Recursos Humanos da CCM, Marcos Ferreira. Marcos, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Silvio. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Olha, Marcos, o prazer é todo meu. Eu começo justamente perguntando para você sobre essa sua trajetória, né? Você nasceu em Goiânia, cresceu em Minas Gerais e você tem uma grande paixão por recursos humanos. Como é que foi esse momento que você percebeu que você queria se especializar em áreas como a cultura organizacional e o desenvolvimento de pessoas? Show. Primeiro, obrigado e parabéns aí por esse lindo trabalho aí, Silvio. Muito legal ver vários executivos. O último foi um esportista, né, que eu vi também. Então, você está dando espaço para bastante gente contar um pouco da sua história e, de alguma forma, tentar influenciar as pessoas positivamente, né? Então, isso é bem bacana. É verdade, Marcos. Você sabe que uma dos meus objetivos, né, surgiu porque eu vi o esquecimento que as pessoas têm dos executivos, né, que realmente carregam o piano dentro das empresas, e às vezes a gente fica muito focado no empreendedor. Claro, tem todo o seu mérito, não desmereço isso, mas eu acho que os executivos têm histórias muito interessantes. E quando eu vejo, por exemplo, igual você, eu falo, puxa, o cara nasceu em Goiânia, cresceu em Minas e teve uma trajetória em várias empresas. Eu falo, pô, esse cara precisa ser conhecido. Então, por isso que a gente faz esse trabalho. Sim. Mas me conta um pouquinho, então, essa sua trajetória. Boa. Bom, como você bem colocou, Silvio, eu nasci em Goiânia. Eu morei em 10 cidades já. Fui criado ali em Juiz de Fora. Eu formei na Federal de Viçosa. Meus pais fizeram Viçosa também, lá na Federal. Eles fizeram agronomia. Só que aí eu e meus irmãos, a gente foi para a linha de administração. Eu tenho outros dois irmãos, todo mundo formou em administração. E no último ano da faculdade, você já fica naquela inquietude, né? O que eu vou fazer? Para onde eu vou? E eu lembro que eu fazia parte da empresa Júnior de Viçosa, e lá a gente tinha o departamento de administração. E lá eu vi divulgações sobre o programa de estágio. E eu vi dois que me chamaram muita atenção, que foi da Petrobras e da Unilever. Nossa, e aí, quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, difícil demais dar conta, né? Mas eu falei, eu vou tentar, vou me inscrever nesse negócio aí, vou ver o que dá. E foi, cara, foram processos bem extensos, foram processos puxados. E eu lembro que ao longo do processo eu fui me encantando muito pela Unilever, né? Pela cultura, pelos valores. Só que pela duração do processo, o da Petrobras saiu antes. E naquela época, ali meados de 2014, Petrobras era a empresa dos sonhos dos jovens, né? Então todo mundo queria fazer parte. Minha família toda falou: não, que você foi aprovado na Petrobras, vai para lá, não sei o quê. E eu falei, pô, que pena que a Unilever ainda não saiu, vou começar na Petrobras, só que ficou aquele sentimento de, pô, se eu passar na Unilever, eu quero a Unilever. E por coincidência do destino, na Petrobras eu tinha sido aprovado na área de logística. Nossa, logística? Na área de logística para estágio. E na Unilever eu estava concorrendo a uma vaga em RH. E eu comecei e fiquei um dia lá na Petrobras, lá na refinaria de São José dos Campos. E aí saiu o resultado do Unilever. E era para morar em Pouso Alegre. E eu, assim, eu não conhecia nada, eu nunca tinha ouvido falar da cidade e tal. Eu falei, vamos embora. Tomei coragem para ir. Fui contra toda a minha família, tá? Minha família toda. A família não apoiou? Não apoiou. Caramba. Falou que eu devia ir para a Petrobras, porque ela é a empresa, né, que todo mundo estava sonhando e tal. E aí, desde o início da minha carreira, Silvio, quando você tem, né, você tem que acreditar muito na sua intuição. Sim, é verdade. Eu acho que esse é um dos primeiros recados aí que, óbvio, raciocínio lógico, você também ter análise crítica das coisas é super importante, mas você seguir sua intuição e ver o quanto que se conecta com as coisas é algo que faz muito sentido. E eu senti essa conexão muito forte com a Unilever.
E aí topei, mudei para Pouso Alegre, Sim. comecei o estágio ali dentro da área de recursos humanos, Uhum. e foi lá que eu entendi o tamanho do impacto e magnitude que essa área de RH pode fazer diferença dentro de uma organização complexa e gigante como a Unilever é. É verdade. Desde o meu primeiro dia lá, eu já tinha projeto, já tocava desde projetos com a operação, porque era uma fábrica que a gente produzia aqui no Arisco Ades, e depois foi Hellmann's para lá Sim, também, sim. até programa de desenvolvimento que a gente fazia com o diretor da planta e a alta liderança. Então, isso mostrou de uma forma muito rápida e efetiva o impacto que RH pode trazer na mesa de decisão. Então, Sem você dúvida. fazer parte de uma empresa que é líder de mercado, que tem N práticas de RH reconhecida no mercado, É e verdade. desde o primeiro momento estressar no bom sentido o estagiário a propor soluções de melhoria, a trazer inovações, isso foi algo que brilhou muito meu olho. E eu lembro que a cada 6 meses, todos os estagiários tinham que fazer uma apresentação para os gerentes de planta e para o diretor de planta, É sobre o mesmo? que estava fazendo e tal. Uhum. Sei. E eu lembro que eu estava nervoso pra caramba para esse dia. Eu estava muito nervoso. Tinha meus 23 anos, né? Sei. E aí eu falei, nossa, como é que eu vou sair dessa, né? E assim, eu lembro que eu apresentei tudo que eu estava fazendo e me saí super bem, porque o pré foi exaustivo, né? Preparar a Sim. apresentação, como eu ia contar aquilo. Mas quando eu fiz aquilo, eu estava falando com tanta naturalidade, com tanto amor das ações e práticas de RH e como aquilo impactava diretamente ou indiretamente, desde o ajudante geral até os gerentes, coordenadores da planta, que eu lembro que o próprio feedback da turma que estava na apresentação, os gerentes e o diretor falaram: Nossa, parece que você trabalha com RH há muito tempo. Nossa, Então muito bom. ali foi o estalo que eu vi, falei: pô, talvez eu leve um jeito para a coisa. Então, eu gostar de lidar com gente, lidar com problemas, e uma das principais habilidades que qualquer profissional tem que ter, independente da área que você está inserida, é a capacidade de resolver problema. Exato, sem E, dúvida. Sem dúvida. e você, dentro de RH, você lida com problema, né, desde tirar a dúvida de olerite de colaborador a É criar um verdade. projeto que monetiza financeiramente o pneu da companhia, que é casos que a gente tem para contar da CCM e de outras empresas. Então, como é Sim. que a gente faz isso de uma forma leve, humanizada e lembrando que RH tem que mexer ponteiro do negócio. Então, eu tive a sorte grande de começar dentro da Unilever e eu carrego ensinamentos que eu tive lá e as oportunidades de aprendizado até hoje comigo, viu, Silvio? Eu acho que tudo que você falou, Marcos, me remonta a uma série de ideias super relevantes, porque, primeiro, a questão da intuição. Eu acho que eu mesmo, né, ao longo do tempo, é claro que, pela natureza do meu trabalho, nós somos muito focados no propósito das empresas, das pessoas, como alinhar o propósito de todo mundo e tal. Mas dois elementos que acho que são fundamentais para a carreira e também para as empresas, eu diria, é esse que você falou, quer dizer, a intuição, quer dizer, aquela ideia que você não sabe explicar muito bem de onde que vem, mas você fala, pô, mas acho que é por aqui o caminho que eu vou ser mais feliz ou vai dar mais certo. E também a vocação. Em poucos momentos aqui falando, poucos minutos falando com você, dá para perceber também que é só vocação para falar sobre isso. Você fala com muita naturalidade e, acima de tudo, com gosto mesmo, né? Porque a vocação tem essa característica, né? Quando você acerta assim, o que você está fazendo e a sua vocação, não parece que você está trabalhando, parece que está falando de uma coisa que é natural em você. Acho que você transmite muito isso. E para mim, eu tenho um carinho enorme pela Unilever, uma empresa que não apenas respeito, mas porque eu vi o que ela fez na carreira da minha irmã. A minha irmã, na década de 80, ela começou, ela trabalhou primeiro na Arthur Andersen e, na sequência, ela trabalhou na Unilever. E assim, a formação dela é de uma excelência enorme. Hoje ela é, na verdade, uma diretora executiva de finanças nos Estados Unidos. Ela trabalha numa empresa lá. Então, assim, eu tenho um respeito muito grande pela Unilever, pela capacidade de formar bons executivos. Então, eu acho que você começou. Eu entendo as pessoas que admiram a Petrobras, também tenho grande admiração pela empresa, mas eu acho que você fez uma escolha muito acertada, viu, Marcos? Não, eu sou extremamente grato por essa escolha audaciosa e corajosa,
11 anos atrás já, porque, assim, dentro desses 5, 6 anos de Unilever, eu conheci várias plantas ao redor do mundo. Você trabalha em projetos Brasil, Latam e global, e você aprende a lidar com todo e qualquer tipo de problema Pois que um é. profissional de uma grande empresa tem que lidar. Então, isso te dá uma envergadura para lidar de maneira mais natural com as coisas, que Sim. talvez em outras empresas a quilometragem vai ser maior, sabe? É verdade, é verdade. E é uma empresa muito focado assim, eu diria assim, num resultado humanizado, né? Você tem que dar resultado, mas tem essa preocupação da formação dos Sim. executivos, da boa gestão e tudo mais. E realmente, Marcos, uma coisa que me chama a atenção, né, que você trabalhou na Unilever, mas também você teve uma experiência no Carrefour, e você liderou, né, várias agendas estratégicas, desenvolvimento de talentos, iniciativas de diversidade. Eu queria justamente saber isso. Como que é essa experiência de você ter trabalhado, aliás, em culturas diferentes, mas em ambas multinacionais? Como é que isso moldou, né, a sua visão de RH impactando os negócios? Ótimo ponto, Silvio. Carrefour foi uma grande escola na minha vida. Sim. Lá eu tive a oportunidade, e uma coisa que eu sou eternamente grato, a oportunidade ali no Carrefour de conhecer o Abílio Diniz. Ah, Então, que legal. Abílio Diniz foi, enquanto era vivo, né, o principal conselheiro ali do Carrefour. E ter alguém, né, que também é uma das pessoas que me inspiram aí ao longo da vida, na forma de ter lidado com as coisas e ter capitaneado aí desde o GPA até o Carrefour e entre outros negócios, ter ele ali como manda-chuva de muita coisa inspirava muita gente a fazer, e ele estava sempre aí no escritório, então foi muito legal poder aprender com ele o tempo que eu tive. Falando um pouco desse ponto sobre culturas, o Carrefour tem uma cultura francesa, então a Sim, gente tinha muitos alinhamentos ali com Paris para garantir que tudo que a gente estava fazendo estava alinhado com a nossa matriz. sim, sim. Carrefour vinha de uma extrema sensibilidade de marca empregadora e posicionamento no mercado, né? Sim. Foi notório e divulgado sobre pontos que a gente tinha ali sobre, né, autodeclarados pretos e pardos, e também sobre algumas questões que a gente teve relacionado a outros temas, que o Carrefour estava fazendo várias iniciativas voltadas para, de forma legítima, melhorar essa imagem. Então, eu estava como olhando para as estruturas corporativas, e a gente atendia o CSC, que é a nossa, Sei. que garantia toda a experiência ali de processo, como é que a gente De fazia a serviço. folha e tal, ficava em Porto Alegre. Sei, E eu sei. lembro que a grande iniciativa que a gente fez, olhando para uma região sul, onde a gente tem autodeclarados participados de número baixo, a gente fez uma parceria ali com algumas consultorias locais Sei. para garantir contratação de pessoas que tinham essa autodeclaração, que atendiam nossas skills e que poderia mostrar de forma intencional como é que a gente poderia contratar pessoas de forma organizada, direcionada, que poderia fazer a diferença ali dentro dos processos que a gente tinha para a complexidade que a gente estava tendo para o CSC. Então, esse Sei, foi sei. um viés bem legal que a gente trouxe. Outro ponto bem importante que a gente passou dentro do Carrefour. Carrefour era o maior empregador do país, né? Tinha 150 mil colaboradores. Então, Carrefour comprou Big, Atacadão, Sam's Sim, Club, tem sim, é verdade. drogaria, tem posto, é a sexta maior empresa imobiliária do país. Sim, é Então, verdade. a complexidade que tinha de coisas de unificação, de desenho, de como é que a gente poderia organizar todo esse formato sem perder o cuidado ali sobre processos, também fez com que a gente olhasse para a estrutura organizacional da companhia como um todo, para deixá-la de forma mais efetiva, simples e que atendesse toda a complexidade que esse negócio exigia. Então, ao longo da carreira, você vai vendo o quê? Quanto maior o desafio, maior a sua visão estratégica e como que você pode entender junto com o seu time quais são os catalisadores ali de ações para Uhum. ajudar as dores do negócio. Então, talvez esses dois pilares que eu trouxe para você aí, tanto de desenho organizacional como diversidade, que era uma pauta mega importante dentro do Carrefour, que a gente propôs melhorias, ajudou o negócio como um todo a navegar sem perder como plano de fundo
a base da cultura, que é uma cultura francesa, e que estava ali, né, sendo emergida por todas essas aquisições que o grupo estava fazendo no Brasil, de uma forma organizada e simples de ser feita. Então, foi algo ali bem intenso nesses 2 anos de Carrefour, viu, Silvio? Posso imaginar. Inclusive, foi muito interessante você ter falado agora no final sobre essa questão das suas escolhas e decisões estratégicas, porque numa empresa de grande porte, você tem as mesmas 24 horas por dia para que você tem numa empresa de pequeno porte. Então, você tem que escolher bem qual é a ação que vai catalisar, como você bem comentou, o resultado que você deseja da maneira correta. Eu acho bastante problemático isso. Interessante você falar do Abílio Diniz, por incrível que pareça, acho que 2 ou 3 meses no máximo, antes do falecimento dele, eu estava num restaurante onde ele estava presente também, estava aqui no Mani, e até aconteceu um negócio um pouco engraçado, porque ele sentou atrás de mim, a esposa dele sentou atrás de mim, a hora que ela foi mexer na cadeira, bateu na minha cadeira, e aí que eu percebi que eu estava sentado do lado dele, né? Puxa, é curioso, né? E 2, 3 vezes depois ele faleceu. Então, assim, foi uma pessoa que também tive a oportunidade de ver palestras dele e de pessoas que também trabalharam com ele, o Galeazzi, que trabalhou com ele, sempre comentando a personalidade, como ele pensava as atividades e tudo mais. Realmente Ele revolucionou, né? E ele era um cara muito simples ali, então, no tato, na conversa. Então, ter alguém que conseguiu ter a pujança e o ritmo que ele conseguiu colocar dentro das transformações que ele fez, e também ao longo da vida dele ali ter se tornado cada vez mais um líder focado ali em pessoas, era alguém que inspirava muito a tudo e a todos ali dentro do Grupo Carrefour, viu? Então, ter ele ali era algo que mantinha a chama acesa de muita gente, viu? É verdade, é verdade. E uma coisa que me chamava muita atenção nele também, que ele era uma pessoa religiosa, né? Eu encontrava de vez em quando ele aqui na igreja de São José, aqui perto, na igreja de São José do Jardim Europa, né? Aqui perto. Então, realmente era uma pessoa que tinha também valores relevantes, né? Legais como pessoa, né? É verdade. Aliás, por falar em liderança, eu queria saber um pouquinho sobre como que é o seu estilo de liderança, Marcos. Como que é o seu jeito de liderar pessoas? Boa, Silvio. Olha, acredito demais que a gente tem que ser extremamente colaborativo e presente. Se a gente não tiver e abrir nossa agenda para nosso time, também para nossos clientes, com toda certeza a gente não consegue entender as dores e como maximizar e ter um time de alta performance, né? Então, eu busco muito sempre estabelecer governança, né, para a gente ter alinhamentos one-on-ones, pensando em plano de carreira, como é que a gente acelera, identifica talentos internos. Então, ao longo dessa jornada em RH, já pude impactar positivamente algumas pessoas ali ajudando a crescer, ajudar a fazer a diferença nos negócios. Então, tem pessoas que trabalharam comigo que entraram como analista, hoje eu vejo que estão como coordenadores, gerentes em grandes empresas. Então, de alguma forma, você fazer parte disso ajuda demais. E quando você começa a carreira como estagiário e você vê em várias organizações pessoas iniciando a carreira e você detectando potencial de crescimento, você tem que organizar o seu dia e a sua energia para canalizar e potencializar esses talentos que tem internamente, porque quando a gente olha para o mercado, está muito escasso achar pessoas mesmo, com nível elevado de soft skill, né? Então, quando você vê um jovem hoje que tem uma alta capacidade ali de aprendizagem, com alta capacidade de resolver problema, alta capacidade de adaptar a determinadas situações, é papel do líder construir ali um plano de desenvolvimento individual para essa pessoa e entendendo o que essa pessoa quer, para ela desempenhar maiores complexidades, maiores entregas para poder fazer diferença. Então, eu acredito demais nisso e até muito pautado, até no que o próprio Abílio falava. Gosto muito também da Luísa Trajano, o modelo dela de simplicidade, pragmatismo e capacidade diretiva de fazer as coisas acontecer. E sem perder, com certeza, o uso de dados, né? Para tomar decisão. Então, RH ali atrelado muito também ao uso da IA e o advento dela que a gente está tendo aí. A gente precisa, para toda e qualquer decisão, seja para acelerar a carreira, alguma tomada de decisão difícil, ou até para criar governança de trabalho com o seu time, a gente precisa estar falando numericamente sobre
ponteiro que um treinamento está fazendo em determinada área, por exemplo, growth, que a gente tem aqui hoje na CCM. Ou Sim. até como é que a gente cria modelos preditivos para conseguir se antecipar a dores que determinada área vai ter. Então, isso também faz muito parte do dia a dia que eu acredito que estabelece uma governança bacana de liderança. E você mencionou tanto a Luísa Trajano quanto a Bíblia Diniz, mas você tem líderes que você usa como modelos, líderes históricos, ou mesmo na sua família, ou que você trabalhou na sua trajetória? Boa, com certeza. Eu levo comigo muito uma grande líder que eu tive na Unilever, que é a Ana Luísa Winkler. Ela tinha uma capacidade de mobilizar e fazer as coisas acontecer de uma forma natural, fora da casinha. Então, ela mostrou muito para mim como é que a gente tem que, literalmente, né, tirar o bumbum da cadeira e fazer as coisas acontecer como RH, para fazer as coisas rodar. E ela também tinha uma escutativa e capacidade de influência com clientes que era de uma forma extremamente diferenciada. Então, isso também me trouxe muito o entendimento de como é que a gente tem que estar conectado e entendendo o que não está dito, né? Dentro do que a gente tem de um ambiente corporativo, porque grande parte das coisas não são ditas. Então, se você tiver a excelente leitura de cenário, você consegue, como um bom RH, se antecipar a determinados movimentos que as pessoas podem estar tendo e a gente está conseguindo fazer a diferença na vida das pessoas também. Não, sem dúvida. E você falou uma frase que eu acho importante, né? A leitura de cenário. E eu sempre digo para os meus executivos que eles precisam pensar muito no que está acontecendo nos bastidores, que às vezes as pessoas não param para pensar, né, nas relações, vamos dizer assim, na conversa de cafezinho, naquilo que acontece, inclusive, fora da empresa, e que interfere nos acontecimentos do dia a dia. Né? Então, é importante ter essa visão do cenário de uma maneira macro, né, para você não tomar decisões, de repente, que você pode estar colocando alguém em uma luz ruim e isso prejudicar, inclusive, sua carreira. Né? E Marcos, eu vi aqui que você está fazendo uma CCM Academy, né, onde você está transformando o conhecimento interno, né, em negócios através de cursos e formações. Mas antes da gente falar da CCM Academy, eu queria que você falasse sobre a CCM Tecnologia, se você pudesse falar para nós aqui o que é a empresa, quais são os seus principais produtos. Legal. Bom, a CCM está há mais de 30 anos no mercado. Sim. Nós somos aí, uma empresa familiar, é um grande ecossistema de tecnologia que está para simplificar e melhorar a experiência e jornada data-driven de nossos clientes. Grande parte do nosso cliente está concentrado nas concessionárias de carro, está expandindo ali o segmento de agro e de logística como um todo também. Então, para todo mundo que quer ter uma base sólida ali, fidedigna de gestão de dados, uso de IA para tomar decisão, ter todo um arcabouço ali de gestão de dados de forma 100% segura e super consolidada no mercado, com certificações internacionais, com certeza a CCM é o melhor lugar para essa empresa garantir ali todo o seu portfólio de banco de dados. Tá? Então, é bem legal. Atualmente, a gente tem um plano bem forte de expansão, pensando em produtos. Então, a gente participa de feiras nacionais, a gente faz benchmarks até internacionais. Recentemente, nosso CEO e nossa CFO foram para a China, eles vão constantemente também para os Estados Unidos. Nós somos parceiros da Oracle aqui no Brasil, então a gente também tem uma parceria com a mega empresa respeitada e consolidada no mercado de tecnologia, né? E a gente vem garantindo e melhorando a experiência ali de nossos clientes. Nosso NPS, quando a gente olha para o nosso atendimento, é 97, então isso mostra o tamanho do impacto e boa liderança nesse segmento que a gente vem trazendo. E os planos aí para os próximos anos também são bem intensos e fortes para a gente, além desses produtos de tecnologia, também entrar em ser uma grande escola de educação aqui do interior de São Paulo. E para isso, a gente está usando, eu considero, a melhor escola de tecnologia da América Latina, que a gente até fez um bench, que é a Intel, que é a faculdade de tecnologia do grupo BTG, né?
Então, assim, o modelo educacional deles, o que eles desenham, é algo fora da casinha que a gente, no DNA CCM de Ser, queremos implementar aqui na região de Ribeirão Preto. E a gente tem planos ousados para isso também. É mesmo, que legal. Bom, aliás, eu não falei aqui para a nossa audiência, você está falando de Ribeirão Preto, Marcos. De Ribeirão Preto, interior aqui de São Paulo. Então, você saiu de Goiânia, foi para Minas e agora você está no interior de São Paulo. É um cadinho de cidade, né? Não é pouca coisa não, né? Como é que é? É bastante cidade, né? É bastante cidade. Mas você já morou aqui em São Paulo, Marcos? Não? Morei na época de Whirlpool e Carrefour. Eu morei um tempo em Moema e morei grande parte aí da minha vida em São Paulo, em Alphaville. Então, era Grande São Paulo ali, né? Mas é Barueri, Santana de Parnaíba. Estava por ali. Nossa, mas olha, acho que até que os paulistanos não me entendam mal, até porque eu sou paulistano, né? Mas realmente a sua simpatia de não ter morado tanto tempo aqui em São Paulo, né? Mas enfim, me conta um pouquinho o que é esse projeto aqui que você lidera da CCM Academy e como que é essa iniciativa aí para desenvolvimento dos talentos e a monetização de expertise em tecnologia. O que é isso aí? Ótima pergunta, Silvio. Olha, tecnologia hoje é um dos grandes, né, áreas ali de toda e qualquer empresa. A gente deixou de ser back-office ali das empresas e hoje é core para toda e qualquer empresa para tomar decisão, colocar a tecnologia no centro das coisas. Até olhando o modelo que a gente tem da Intel, hoje, quando você olha demanda e oferta para profissionais de tecnologia, falta profissionais de tecnologia no Brasil. Até por isso que nasceu a Intel. Tanto a turma ali da Intel detectou isso há 7, 8 anos atrás, que eles fundaram toda essa lógica para tentar internamente acelerar esse desenvolvimento aqui no Brasil. Sim. E muito atrelado a isso, e nós vendo a grande dificuldade de atrair talentos de tecnologia hoje no mercado, que toda e qualquer empresa hoje de tecnologia enfrenta isso, a gente construiu um modelo educacional aqui dentro da CCM. Sim. E no que consiste esse modelo, né? A gente identificou quais são as principais habilidades que um bom profissional de tecnologia precisa ter. Então, a gente está pensando ali como que a gente seleciona um cara para entender sobre inteligência artificial, como que eu seleciono um cara para entender de Oracle Database e por aí vai. Sim. Atrelado a esses pilares, eu olhei internamente. Quem são hoje os profissionais da CCM que são fera nesses temas? Então, conhecem tudo sobre, que tem certificação internacional, que foram validados como instrutores internos, que têm boa didática e boa capacidade de passar o conhecimento. E, a partir disso, o que a gente fez? A gente olhou como que poderia divulgar isso para o mercado. Nós estamos hoje na 5ª sessão do nosso Academy Out, para divulgar isso junto para a região aqui. A gente tem instituições parceiras, então a USP está com a gente, faculdades particulares estão conosco aqui, a gente tem dentro da região um celeiro ali de faculdades que estão junto conosco desse projeto. E o que mudou da última edição para essa? A gente tem um grande desafio de até 2028 ser a melhor marca entregadora de tecnologia da região. E a gente estava mandando nos outros módulos os nossos instrutores para a faculdade, para dar aula para as pessoas que participavam do curso. A gente falou, se a gente quer que as pessoas conheçam a CCM, saibam o que a gente faz, por que a gente faz, e que nós temos aqui um ambiente super legal, uma cultura legal de ser trabalhada, por que não fazer o curso aqui internamente? Então, a gente tem um auditório dentro da CCM que é super legal, e a gente trouxe os mais de 20 alunos que nós temos aqui para fazer parte dessas aulas que acontecem nos finais de semana. E o mais legal de tudo isso, dentre essa última turma agora, desses mais de 20 alunos, 3 deles já se tornaram hoje estagiários dentro da CCM. Então, a gente está aproveitando e detectando esses talentos que estão dentro do programa
para falar, opa, eu tenho uma vaga aqui. Para que eu vou olhar no mercado se eu estou vendo um cara que está dentro aqui da CCM mandando super bem e como é que eu caso todas essas coisas? E um plano que a gente está para lançar aí nos próximos anos se eu já sei quais são as principais habilidades que um profissional de tecnologia precisa, se eu já tenho instrutores altamente gabaritados aqui internamente, como que eu construo esse modelo e começo a monetizar, oferecendo cursos para a comunidade, mas colocando também um preço de custo de investimento e retorno que eles vão ter para poder fazer isso. Atualmente, hoje o curso é gratuito, então a gente está na rampagem para poder também mostrar e falar da importância que isso pode trazer. E foi bem legal, porque quando a gente foi divulgar esse ano, a gente conseguiu divulgar ali dentro até do jornal da EPTV, aqui na região. Então, foi algo que deu um barulho super positivo para a marca empregadora atualmente da CCM. Então, a gente está nessa jornada, viu, Silvio? Sim, não, eu imagino. Eu não lembro se eu cheguei a conversar com você, que eu vim da área de tecnologia, né, nas décadas de 80 e 90. Eu fui programador sênior, enfim, desenvolvi computadores, peguei uma fase muito de ouro, assim, porque havia uma reserva de mercado que permitia você ter o tempo necessário para aprender realmente com mais profundidade. E hoje, realmente, eu vejo que é mais difícil até, não necessariamente o problema não está na formação do profissional de tecnologia, que, infelizmente, as nossas academias, escolas, universidades não entregam um profissional muito bom para a gente poder formar. E a tecnologia ela exige uma dedicação muito grande da pessoa, apesar de se falar muito do setor, mas para você realmente ter uma visão, inclusive, das melhores práticas do desenvolvimento de sistemas e tudo mais, isso demora um pouquinho, né? Porque, vamos dizer assim, programar em si não é um mau problema, mas você programar levando em conta como que um produto vai se desenvolver ao longo do tempo, como que você pode deixar ele preparado para inserir ou acoplar novas tecnologias, isso é muito mais sofisticado, né? Então a formação realmente é algo bastante complexo. Eu acho quase impossível, viu, Marcos? Nós vivermos em algum momento a abundância de profissionais de tecnologia suficientes para atender a empresa. Eu acho que isso é quase impossível, porque a complexidade é exponencial. Exato. E o mercado não está preparado também para tamanha complexidade e o ritmo que está crescendo. Então, a gente precisa, internamente e localmente, fazer as coisas de uma forma mais rápida, né? Sabe que no ano passado eu fiquei tão empolgado com essa questão de inteligência artificial, participei de inúmeros cursos, enfim. E eu falei, nossa, será que eu tenho que voltar para a área de tecnologia? Porque realmente virou de forma explosiva, né? Mas até seguindo a minha vocação, minha intuição, eu vejo, não, minha área realmente hoje é mais na formação de executivos, tenho que me manter por aqui e usar a tecnologia como tal, né? Está indo bem, continua aí. Muito obrigado. Mas, Marcos, eu vejo que você tem uma preocupação muito grande com a cultura organizacional, a experiência do colaborador, e realmente eu não vejo como as empresas não usarem isso, tanto para melhorar a jornada do colaborador, mas também poder atrair talentos num setor tão competitivo. Como que você usa isso na sua estratégia para esses objetivos, assim, de ter uma boa jornada do empregado e atrair talentos? Show. Na área de tecnologia, a gente sabe que o talento sempre vai ter inúmeras opções, né? Você comentou aí. Qualquer pessoa que lidere frente de RH no segmento de tecnologia sabe que hoje você paga bem o colaborador, chega uma empresa dos Estados Unidos pagando em dólar, provavelmente vai levar. Então, você tem que criar o interesse genuíno da pessoa ficar com você. Claro, o dinheiro é importante, mas quais outros elementos vão fazer essa pessoa se engajar com o que você tem hoje de pilar importante dentro desse ciclo de vida, né, do colaborador dentro da empresa? E aqui, atualmente, hoje, que a gente está fazendo na CCM é pautado em 3 grandes pilares, tá, Silvio? O primeiro deles é o aprendizado contínuo, onde a gente criou a trilha de carreira e revitalizou todo o nosso programa de onboarding, totalmente voltado ali para estar atrelado à nossa cultura, estar atrelado ali a métricas que são importantes, para ele entender sobre o negócio, entender o que a gente faz e como que ele pode acelerar a entrega de resultado e mexer o ponteiro do que a gente está fazendo, além também de ter toda uma jornada virtual de aprendizagem ali, para a gente também fazer de forma simples e rodar de maneira humanizada tudo que a gente tem para que essa pessoa aprenda e acelere o seu conhecimento aqui.
Segundo pilar, que é fundamental em qualquer empresa de tecnologia, flexibilidade e autonomia. A gente sabe que a turma de tecnologia gosta de escolher como e onde quer trabalhar, e a gente precisa entender esses perfis, entender essa complexidade e se adaptar dentro do que o que rege essa cultura, rege ali o modelo de gestão da empresa onde você está inserido para poder fazer isso. Então, o modelo hoje nosso aqui é um modelo híbrido e a gente faz um modelo de gestão ali pautado em squads multidisciplinares, que a gente tem acompanhamento em tempo real ali de indicadores até para ver como é que está a produtividade disso. Então, a gente teve situações e casos de pessoas ali que até performaram melhor quando a gente também adotou esse modelo, deixou a pessoa mais em casa porque mudou de cidade, etc. e tal. Então, tem que existir essa relação de confiança entre empregador e empregado também para estabelecer essa entrega e mexida de ponteiro. E outra coisa que é muito legal, que é o último pilar que a gente está adotando aqui, que são os rituais. Rituais? Olha só. Toda empresa que quer gerar uma cultura forte e sólida, a gente precisa ter rituais. Então, desde deles, desde o weekly ali que a gente faz treinamentos com a liderança, desde rituais de reconhecimento. Sim, então, quando tem uma venda, a gente tem um ritual aqui para celebrar essa venda. Então, se você não cria isso, você não cria uma conexão forte com o seu colaborador e você não vai ser lembrado de uma forma positiva por ele. Então, se você não conseguir criar e se conectar de uma forma organizada com esse colaborador, provavelmente se bater na porta dele uma empresa pagando em dólar ou uma empresa multinacional, provavelmente você vai perder esse talento para o mercado. E o último ponto que a gente está olhando bastante aqui também é a questão de benefícios flexíveis. Então, a gente está olhando muito. Uma coisa super legal que eu não vi em outras grandes empresas que tem aqui: todo colaborador recebe um valor anual, que é um valor bom, para poder fazer um curso para se desenvolver internamente. Então, o Marcos tem aqui na CCM X mil reais anuais se eu quero aprender o curso de People Analytics. Então, isso também dá a oportunidade de você olhar o mercado e falar, pô, eu quero me especializar nisso. A empresa também investe em você para poder você se tornar um profissional melhor. E isso é totalmente atrelado a um grande pilar da nossa cultura, que é o amar estudar. Então, isso é muito legal quando você vê as coisas se conectando, né? Não, muito legal. E é interessante, Marcos, isso que você está falando, porque até pelo fato de eu ter vindo dessa área de tecnologia, em tecnologia você tem que estudar muito, né? E quando eu cheguei nessa área de RH, eu percebi que nem todas as pessoas são como você, gostam de estudar tanto assim, né? E aí, assim, logo que estou falando de 2002, 2003, já cheguei aprendendo um monte de coisa e tal, e querendo aprender, etc. E aí eu percebi que, ao contrário da área de tecnologia, não se adotam as práticas mais novas com a velocidade da área de TI. E muitas vezes eu vejo até hoje, por exemplo, coisa que eu estudei em 2003 ainda sendo revisitadas por profissionais de RH como sendo assim uma coisa extraordinária, uma coisa muito nova, muito recente e tudo mais. E eu percebo justamente, até ouvir aqui que você tem, né, Marcos, aqui uma certificação em People Analytics, né? Você é certificado nisso. E eu falo assim, poxa, engraçado, os profissionais de RH eles precisariam evoluir com maior velocidade. Às vezes eles pegam um tema, né, e ficam muito tempo naquele tema e tal, e a coisa parece que não anda na mesma velocidade que ocorre, por exemplo, em outras áreas, como é o caso de TI. No seu caso, realmente, você precisa acompanhar essa evolução, e até pelo fato de você ser jovem assim, tenho certeza que você consegue fazer isso com mais habilidade. Sabe que eu conversei com o CEO de uma empresa farmacêutica, e em dado instante ele falou, bom, é hora de todo mundo voltar para o trabalho presencial. E realmente ele fez isso, né? Todo mundo voltou para o trabalho presencial, exceto o pessoal de TI. O pessoal de TI tinha ali uma liberdade maior, que ele falou assim, olha, se eu pedir para todo mundo de TI voltar, eu vou perder todo mundo aqui. Então, foi o departamento que ficou livre dessa obrigatoriedade, até porque é uma fábrica e tudo mais, né? Não tinha como ele deixar todo mundo em casa, né? Estava causando algumas fissuras na cultura, então era um problema. Mas eu queria perguntar para você, exatamente até levando em conta essa sua certificação em People Analytics e a monitoração de vários KPIs estratégicos, né? Como que você entende que o uso de dados
e análises preditivas pode ajudar a tomar decisões de RH, principalmente quando você pensa em planejamento de sucessão e na gestão de performance. Boa. Bom, o que eu penso, Silvio, sobre o uso de dados não é sobre substituir o olhar humano, Claro. mas sim cada vez mais dar clareza e antecipar riscos, né? Para que É cada vez mais as decisões de RH sejam bem mais estratégicas e menos reativas. Então, uma das maiores dores quando você conversa com os boards e com o CEO sobre RH é como que a gente se conecta com o negócio e a gente se antecipa a possíveis dores que estão vindo. E se você não tiver uma área de People Analytics muito bem conectada, gerida e que traga ali os dados para a mesa, provavelmente você vai ter problemas quando você for conversar na mesa e tomar decisão com o seu CEO. O que ao longo da minha carreira eu já fiz atrelado a isso, tá? Planejamento de sucessão, com toda certeza, é um grande exemplo onde você pode usar tanto dados de performance, de engajamento e de mapeamento de competência para mapear potenciais líderes para assumir posições críticas ou serem promovidos ali no curto espaço de tempo. Isso eu fiz em uma das empresas que eu passei. E quando a gente estava fazendo essas análises, a gente detectou que a gente criou um modelo preditivo onde a gente conseguia prever, de acordo com critérios como essa pessoa recebeu promoção nos últimos 12 meses, teve algum mérito, o índice de engajamento nas ações, como é que está? A gente colocou um risco baixo, médio, alto daquela pessoa sair da companhia. Então, a gente conseguia ter uma análise ali dentro das pessoas-chave da organização, qual era o risco daquela pessoa sair. Então, a gente fez esse estudo para entender quais eram os riscos de determinadas lideranças deixar a companhia em até 12 meses. E, com base nessa análise, a gente criou um programa para acelerar o desenvolvimento dessas lideranças, para quando essas posições abrissem, a gente ter pessoas formadas para ocupar essas cadeiras. E a gente sabe, quando a gente traz alguém do mercado, o custo que se tem até ela se adaptar à cultura, o tempo é muito maior do que você usar alguém internamente. Então, isso a gente conseguiu provar num business case que isso reduziu o custo de contratação externa, valorizou os talentos internos, que aumenta o engajamento, e acelerou toda essa transição. Então, isso foi algo extremamente legal que a gente conseguiu fazer e cruzado dentro do que a gente tinha dos projetos para conseguir organizar. Entendi. Um outro exemplo que foi legal também que a gente fez já, Silvio, gestão de performance é outra área de RH que dá para a gente cruzar e avaliar dados, tá? E a gente tinha, em uma época da Unilever, um time que tinha altíssima performance, altíssima. Porém, quando a gente olhava os dados de engajamento das pesquisas de clima que a gente fazia semestral, era baixo. Ou seja, era um time altamente competente, mas que por algum motivo não estava ali se conectando ou com a cultura, ou com o líder, ou com algo do tipo. O que uma análise preditiva diz sobre isso? O risco de turnover voluntário é altíssimo. Como que você consegue criar ações desde reconhecimento, desde retenção ali, que a gente criou também modelo de retenção, não só pautado no financeiro, a gente conseguiu viagens para essas pessoas desse time, e a gente conseguiu ver que depois de 6 meses, o índice de engajamento dessa turma aumentou em mais de 28 pontos. Então, você ter essas análises e pegar o que você tem de fonte de dados de RH para antecipar e não deixar um time que está ajudando muito o negócio sendo produtivo sair, você consegue mostrar e falar para o CEO, para o Comex da vida, que ter um RH faz diferença para as necessidades, né? É verdade. E Marcos, assim, eu percebo, né, você usando todos os indicadores, e na pergunta anterior eu perguntei sobre, eu mencionei a questão de como que você gerencia a cultura. Eu queria que você dissesse o seguinte, diante desse cenário, como que é a cultura, então, da CCM? Assim, como que você define essa cultura? Olha, é uma cultura extremamente pautada em pilares mega sólidos, tá? Eu ressaltaria para você, a gente tem um foco altíssimo em amar estudar, então a gente incentiva fortemente
que todo colaborador dentro da CCM organiza o seu tempo para poder estudar, a gente investe em dinheiro para a pessoa também correr atrás de curso. Nós somos uma empresa que foca muito também na mentalidade de aprendiz. Então, o que significa isso? Você tirar o seu ego. Então, independente se você está certo ou errado, vamos focar na solução do problema. Independente de quem veio a opinião, a solução para um problema crítico da companhia, desde o estagiário até o CEO, a gente quer ver fatos e dados e como é que isso vai ajudar a companhia a crescer. Então, você está imersivo dentro de um formato onde atua com isso e pode ajudar dentro dessa capacidade de transformar e ser rápido dentro da tomada de decisão, é algo muito legal e muito sólido que a gente tem hoje internamente, tá? Eu destaco também coisas que são super legais aqui, Silvio. A nossa capacidade de cooperação é algo muito legal. Então, a gente acredita muito que, independente da área que você está inserida, quando a gente olha para a experiência do cliente que a gente quer passar para a CCM, seja RH, seja finanças, seja área de P&D, seja área comercial, a gente tem que estar focado em resolver o problema do cliente interno ou externo. Então, é um drive totalmente focado nisso também. A gente tem o pilar que eu mais gosto, que é amar servir. Então, amar servir. Amar servir. Então, e até quando você faz aqueles testes lá, MBTI, né, a grama da vida lá, o meu MBTI é muito pautado nessa parte de servir e ajudar o próximo, então isso é muito conectado conosco. E tem um pilar também muito forte que a palavra empenhada aqui é algo levado muito a sério, então você combinou uma coisa, falou algo, virou lei. Então, a gente tem isso desde a liderança até os nossos colaboradores, que quando a gente expressar algo, a gente precisa garantir que isso vai ser executado e vai caminhar de maneira organizada e fluida. Então, estar num ambiente assim faz você se sentir muito bem, né, Silvio? Não, sem dúvida. E duas coisas que me chamam a atenção, porque você já havia mencionado, mas que eu fico bem refletindo aqui, que é o amar estudar, né? Porque, assim, eu vejo, depois de muitos anos nessa área de coach, eu percebi o seguinte, falei, poxa, eu estou numa área de ensino, né? Numa área educacional, vamos dizer assim, de formação e tal, então você tá numa área educacional. E o brasileiro médio, ele não curte muito o conhecimento, né? Ele não é nós não temos uma cultura de saber, do saber verdadeiro. A gente tem uma cultura muito da opinião. Então, as pessoas gostam muito de conversar e elas são capazes de falar sobre qualquer assunto que a pessoa não leu nenhum livro a respeito, mas ela fala como se fosse uma doutora a respeito, né? Então, você fica imaginando, né, como que essa cultura impacta as pessoas que entram ali para realmente se tornarem não assim, conhecedoras de opinião, mas conhecedoras de verdadeiras assim a respeito do assunto. E essa expressão amar, estudar, eu acho fundamental que como cultura realmente, não só para a CCM, mas até mesmo, vamos dizer assim, para o Brasil, para a gente aprender de fato as coisas, não apenas a comentar as coisas, a ter opiniões a respeito de tudo, né? Não tem dúvida. Eu assino embaixo. Hoje, a IA veio para ajudar em muita coisa, mas ela veio também para, desculpa o francês, mas para emburrecer muita gente, no sentido de todo mundo quer dar opinião sobre tudo e acha que está certo de tudo. Só que a capacidade de profundidade, de análise, de você realmente entender o que está sendo dito e o porquê está sendo dito, as pessoas não querem mais perder tempo com isso. Então, são pouquíssimas pessoas hoje no mercado que querem dominar de início, meio e fim todo e qualquer processo que você é responsável. Então, está muito superficial as coisas. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também, porque o mercado está se tornando um pouco enviesado para esse lado, mas a gente não pode perder a nossa essência, né? Não, sem dúvida. E quando você falou da importância que vocês dão para a palavra empenhada, eu me lembrei de uma pesquisa da Forbes, onde os executivos estavam reclamando de algumas características na geração Z, inclusive essa questão ética,
Quando você falou isso, eu falei, nossa, realmente, assim, acho que vocês estão indo no ponto certo, que é ensinar as pessoas a terem integridade, a importância disso. Olha, existe consequência quando você se compromete com algo. Então, assim, eu tenho para mim, né, Marcos, que todas as mazelas da nossa cultura, do Brasil, acabam batendo na empresa, né? Então, você tem que, assim, o empresário brasileiro, ele tem que dar alimentação, treinamento, educar o funcionário e tudo mais. E tudo isso faz parte, claro, de muito do trabalho do RH. E eu vejo que você vai nos pontos nevrálgicos, realmente, que acho que a gente precisa trabalhar na cultura, quer dizer, o amar estudar, o empenho da palavra tem consequência. Então, eu achei muito interessante o foco que você deu, acho que está indo num bom caminho mesmo. Sensacional, realmente. E eu acredito muito, eu gosto muito desse tema de cultura, e eu leio muito sobre e tal, e há vários estudos, né, que mostram, evidenciam que a cultura naturalmente espelhe quem não está inserido nesse meio. E assim, a gente quer que as pessoas deem certo, porque tem investimento, tempo, gasto. Só que se a pessoa não entender como opera, seja a CCM, seja a Unilever, seja a Amazon, você não vai conseguir criar uma carreira de médio e longo prazo nessa empresa, porque você vai ser medido, o seu sucesso é medido por isso. Então, se você não conseguir se conectar com esse DNA da empresa que você está, naturalmente, ou você quer sair daquilo, ou a empresa vai olhar e vai falar, esse cara não se adequa ao que a gente precisa. Sim. É verdade. Esse olhar bem sensível para esse tema, viu? E quais autores você prefere no tema cultura? Quais você lê ou está lendo, Marcos? Olha, sobre cultura, eu gosto bastante de temas ali que consiga passar para a gente muito sobre o que a gente está falando sobre cultura organizacional e como que a gente pode passar de maneira assertiva pontos relevantes que a gente tenha para a liderança. Tem o Edgar Schein, que fala bastante sobre o que a gente está olhando para como que a gente vai entender e olhar para esse modelo de nova cultura organizacional que está sendo dita por aí. Ele fala bastante sobre isso e como que a gente pode entender mais sobre a natureza humana e conhecer melhor sobre esses modelos que a gente tem. Eu gosto muito do Patrick Lencioni também. Ele é um cara bem famoso que a gente tem dentro, né, para que fala de cultura, de liderança, e ele tem uma teoria que fala muito sobre as 5 disfunções do time, né? Então, ele fala muito sobre como que confiança é a base para você construir time de alta performance e, querendo ou não, ter uma cultura sólida e forte dentro da empresa. Então, a gente precisa estar bem conectado com esses estudos aí para estar na direção correta, né? Sim, não, sem dúvida. Eu tive a oportunidade de estudar com a Carolyn Taylor, que tem a teoria dela, o Walk the Talk, que é baseado muito nos trabalhos do Hofstede, uma expansão, né? Porque o Hofstede ele fica muito naquelas ideias de índices, né? da cultura, mas ele não, na hora de o que fazer mesmo, ele deixa muito para quem está aplicando, né? E a Carolyn Taylor é um pouco mais diretiva, assim, não, olha, para mexer na cultura, você tem que mexer ali na liderança, nos símbolos, nos sistemas e tal, então ela é um pouco mais esclarecedora, né, de o que significa mexer na cultura de uma empresa. Até quando você falou de rituais, eu falei, nossa, ele usa alguma base, talvez, vindo por aí, mas eu acho um tema bastante apaixonante, realmente, cultura, e hoje, depois de muitos anos, eu vejo até como um tema muito mais delicado do que a gente imagina, né? Eu acho que a cultura ela tem que ser mexida com muito cuidado, porque às vezes a gente, na intenção de ter um certo resultado, acaba deformando a empresa sem perceber, e isso não ajuda muito o que a gente deseja como resultado, né? Eu acho bem bacana a forma como você tem esse cuidado aí de mexer na cultura. Bom, Marcos, olha, passou meio rápido aqui o nosso podcast, estou achando assim muito interessante conversar com você, mas eu tenho ainda mais 2 perguntas antes de fechar o nosso sinal aqui. Para quem está assistindo pela primeira vez, nós temos, daqui a pouco nós vamos entrar numa sessão do podcast que nós chamamos de Conversa Controversa. Então, uma sessão reservada para os nossos assinantes. Tem um link aqui embaixo para você se inscrever, para você ter acesso não só à Conversa Controversa deste episódio, mas de todos os 122 episódios anteriores.
onde a gente procura passar uma ideia que não é tanto mainstream, ou uma ideia um pouco mais polêmica a respeito de certos temas. E o que eu queria conversar com você, Marcos, antes da gente entrar até na conversa controversa, é que na nossa pré-entrevista aqui você mencionou sobre a sua experiência com podcast, né? Como que é isso? Você acha que é um bom meio até para você passar suas ideias? Como é que foi essa experiência sua com os podcasts? Você falou que teve algumas aí que eu achei bem interessante. Cara, eu imaginava que podcast seria algo que eu nunca entraria aí para falar muito, não, tá? Ser sincero. Eu também, aí viu? Eu contei para você antes de começar a conversa aqui, lá na época de faculdade, quando eu passei nesses 2 processos aí da Petrobras e da Unilever, pediram para eu fazer lá no UFV um podcast sobre como ser aprovado em processos de grandes empresas. E desde então eu posso falar assim em nome da minha carreira ali, que eu pude fazer parte de alguns. E eu acredito muito que é muito bom sim. fazer parte de podcast onde você é entrevistado por pessoas como você que nos desafiam a pensar fora do modelo tradicional de pensamento. Então, isso tira você da sua zona de conforto. Por mais que você se prepare, você tem que estar preparado para estar conectado com as coisas que estão acontecendo, quais são as práticas inovadoras, o que está vindo no mercado. Sim. Eu aprendi muito com o próprio Abílio. Você tem que ser um eterno inquieto, um eterno curioso sobre as coisas, para estar antenado. Se você é profissional de RH, você sim tem que estar sabendo sobre o que está acontecendo, talvez no agro, na tecnologia, no país, fora do país, porque muito mais do que você tentar se conectar com as pessoas, primeiro você tem que ser interessante. Eu acredito demais nisso. É verdade. Então você tem que se tornar uma pessoa interessante para as pessoas quererem conversar com você. E isso torna o processo muito mais legítimo, honesto, para poder ter uma troca saudável para ambos os lados. Porque no fim do dia, networking, né, o que a gente faz com podcast, com eventos que a gente participa, é sobre troca. E se você não é uma pessoa que consegue ter algo para agregar, algo para discutir, acaba se tornando uma via de mão única, né? E não é algo que é saudável ao longo aí da jornada, né? E foram bem legais os movimentos que eu tive. Eu fiz alguns em Ribeirão, na época de Unilever, fiz na Whirlpool para falar do programa de estágio também. E esse é um momento de pausa no meio desse caos do mundo, vamos chamar assim. É verdade. Você pode falar, poxa, já fizemos tanta coisa nessa vida, independente da idade que você tem, e você poder ser orgulhado da sua jornada, sabe? Você olhar para trás e falar, poxa, independente de qualquer coisa, cargo, do que for. Sim, é verdade. Você está trilhando um caminho que você acredita, que você considera que é o melhor para a sua vida e que você, de alguma forma, seja impactando uma pessoa ou 10 mil, o que for, você consegue passar uma mensagem positiva num mundo cada vez mais escasso de pessoas que querem disseminar de forma positiva a inspiração para as pessoas quererem ser alguém na vida. Então, você vê N pessoas aí no mundo afora que poderiam estar inspirando positivamente, porque tem nomes aí no mercado e fazem ações ali que não inspiram ninguém a nada, né? Então, eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento para passar mensagens bacanas para essa turma que está chegando aí, né? E é interessante tudo isso que você está falando, Marcos, porque de fato eu tenho uma preocupação. Você sabe que eu tenho pessoas que eu já convidei para participar do podcast, mas elas se acham desinteressantes, na verdade elas são introvertidas. E aí a minha preocupação sempre é colocar as pessoas numa boa luz aqui, porque o que eu penso é o mesmo que você. Quer dizer, eu falo, poxa, eu conheço pessoas que são tão interessantes, mas como ela não sabe falar com tanta desenvoltura e tal, ela acha que ela não quero participar, aquela coisa toda. E eu penso o seguinte, que se a gente quiser, como eu digo, olha, aumentar a musculatura executiva dos profissionais, a gente tem que pegar aqueles profissionais que têm essa musculatura e falar, é assim, eu fiz desse jeito, essa é a minha ideia, foi assim que eu construí e tudo mais, né? Então, mas, de fato, tem algumas pessoas que têm dificuldade realmente de transmitir as ideias delas, né? E no fim do dia, tudo é uma história, né? A sua vida é uma história, as etapas de ciclos de vida que você teve nas empresas são histórias para contar.
e você acaba se tornando um contador de histórias, mas de uma forma que tenta ser leve e que fala, pô, acho que esse erro aqui, essa jornada minha aqui, serve de inspiração e aprendizado para mim e para outras pessoas, né? Isso que eu acho que é mais legal. Com certeza, e é por isso que eu acho importante registrar a história do executivo também, não só do empreendedor, porque, é claro, como eu falei, o empreendedor é importante, é relevante, mas, poxa, existem executivos que têm ideias, comportamentos, formas, perspectivas de ver a vida que são muito úteis, e eu considero, isso que você estava falando, né, de transmitir ideias positivas, né? Às vezes eu acho que num podcast como esse é como se fosse uma garimpagem, entendeu? Uma frase que você fala no momento que a pessoa precisava ouvir aquilo, faz uma diferença muito grande. Então, aí que está a grande utilidade, realmente, de você compartilhar a sua história, dizer exatamente como que você pensa, quais são suas perspectivas. É por aí que eu acho que é muito útil para o executivo, que, em geral, né, Marcos, vive uma vida bastante solitária, né, no seu dia a dia. Não tem dúvida. E as minhas duas últimas perguntas, a primeira é a seguinte, a gente está num cenário econômico que não está fácil, né? Uma taxa de juros muito alta, um cenário político e geopolítico bastante conturbado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a perspectiva do RH, como que um departamento de RH ele pode apoiar tanto essa resiliência organizacional em meio a essa turbulência, mas também nessa gestão do orçamento, das remunerações, de ter um benefício competitivo nesse cenário bastante complexo, principalmente em termos financeiros. Ótimo ponto, excelente. Até posso trazer o que a gente vem fazendo aqui na CCM, Silvio. Sim. Papel nosso, né, em RH em momentos como esse, é garantir eficiência com toda certeza, sem perder o cuidado e tato com as pessoas, né? É verdade, é verdade. Isso é um fato. E aqui a gente tem 3 grandes pilares fortes, que é aumentar a nossa receita, aumentar a nossa produtividade ou melhoria de processo e reduzir nossos riscos, seja internos, externos, de reputação, e como que a gente pode fazer isso, né? Então, é uma grande prioridade nossa aqui hoje é olhar nosso desenho organizacional. Então, como é que nossas estruturas hoje estão montadas e atreladas e como é que a gente faz essa estrutura ser a mais assertiva e produtiva possível. Então, a gente tem que olhar para esses desenhos de estrutura para ver se é o melhor formato, se essa squad está no tamanho ideal e está trazendo um retorno esperado. Então, a gente tem olhar bem aguçado para isso. Segundo pilar, a gente precisa olhar muito para uma gestão de budget eficaz. Sim. Então, além, né, de trazer savings para a companhia, como é que a gente consegue internalizar coisas, e nós, como área de RH, a gente conseguiu reduzir o nosso custo ali de treinamento, porque a gente olhou internamente quem eram pessoas que poderiam dar treinamento que a gente estava fazendo externamente para poder reduzir em torno ali de 40 mil que a gente gastava anual com instrutores externos para começar a ser interno. Então, isso mostra que a RH também está preocupado e atento a essas necessidades e como desenvolve internamente nossas pessoas como um todo. A gente precisa olhar, como você bem colocou, Silvio, para um olhar de remuneração e benefício num cenário de alta inflação e juro, e como que o colaborador vai sentir isso no bolso como um todo. Então, a gente também já conseguiu aqui antecipação de 13º, a gente fez curso de educação financeira até para mostrar e catequizar as pessoas de como que é importante ter essa gestão financeira bem enraizada para que não impacte diretamente ali na família, porque a gente sabe que além do colaborador tem todo um aparato aqui por trás das nossas pessoas. E o último pilar, que eu acredito que é fundamental, é a nossa resiliência organizacional, prezando a transparência. Então, a gente tem cascades aqui trimestrais, onde a gente passa de forma bem clara e direta tudo que está acontecendo na empresa. Isso também dá um senso de comunicação clara e efetiva entre todos os níveis hierárquicos aqui da companhia. Então, a gente fala sobre desde o que o Trump está arrumando lá nos Estados Unidos até o que está acontecendo no Brasil e como isso impacta o negócio da CCM. Isso mostra no cenário macro e como é que rebate aqui dentro do Brasil. E a gente gosta muito aqui de também fazer hackathons internos. Então, olha só, vocês fazem hackathon, hein? Olha só.
Faz, a gente gosta aqui desse movimento. E, querendo ou não, a gente está muito pautado em olhar o pilar de projeto de eficiência operacional. Então, pô, Sei, se sei, você sei. viu, te gasta X mil em determinado projeto. Vamos bolar um hackathon para tentar pensar fora da caixa e pensar em redução de custo e fortalecer nosso senso de pertencimento aqui dentro. Então, Sei, 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 sei. de forma semestral, a gente vem fazendo isso e vem gerando também bons insights e boa economia financeira com os próprios colaboradores olhando e trazendo também soluções que antes a gente não estava pensando porque a gente não estava colocando energia, foco e tempo necessário para isso. Então, isso vem sendo algo bem legal também, viu, Silvio? Não, muito bacana, e tudo isso que você está falando, acho que é muito abrangente, né? E, de fato, acho que o momento atual ele tem um nível de complexidade que você precisa atuar em várias perspectivas, em várias áreas para poder dar conta. Eu achei interessante você dizer a preocupação, inclusive, de explicar o que está acontecendo em termos geopolíticos, como que isso Sim, nos sim, afeta sim. e tudo mais. Eu tenho uma preocupação muito grande com isso também. Acho que, infelizmente, a maioria dos executivos está tão assoberbada assim, de trabalho que não consegue ler as notícias ou ler em fontes muito ruins e acaba tendo uma perspectiva errada dos acontecimentos ou não verdadeira, né? Então é meio Sim. problemático isso. Né? E, pode falar. Não, eu ia falar que o silêncio é muito perigoso, né? Numa Sim, organização, quando você não comunica abertamente sobre as coisas. Nós temos, né, parceiros negócios ali nos Estados Unidos que, por exemplo, essa situação dos Estados Unidos, somos ali parceiros da Oracle, gerou bastante inquietude internamente. A claro, gente claro. comunicou super transparente, claro e direto para as pessoas, porque era um ruído que estava dando, e eu acredito muito também que a gente precisa falar sobre tudo que está acontecendo, que pode refletir no dia a dia de gerar baixo engajamento ou possíveis angústias Sim, das nossas pessoas, né? é verdade, é verdade. E eu sempre incentivo muitos executivos a procurar entender o modelo, o momento histórico que você está vivenciando e entender que, olha, esse momento não chegou do nada, né? E não começou quando você nasceu. Então, assim, ó, não precisa ver qual é a história que vem por trás, esse diálogo que existe a respeito de todos esses assuntos, política, geopolítica, economia e tudo mais, e você se inserir nesse diálogo aos poucos, para você entender do que está sendo falado, quais são as forças que procuram reger o mundo e quais são as tensões, e, enfim, as dificuldades que elas provocam no seu dia a dia, até para se antecipar isso, né, como um ponto de vista até mesmo mais executivo. E, Marcos, aqui para a gente finalizar, eu queria saber o seguinte, né? Eu vejo realmente, como eu disse, eu acho que você tem uma naturalidade muito grande na área de RH, acho que você fala com vocação a respeito da área, mas imagina um jovem que está assistindo o podcast agora e gostaria de ter uma carreira também tão bem sucedida quanto a sua, que tem quer desenvolver sua vocação. Qual que seria o seu conselho para esse jovem que está assistindo agora e quer ter uma carreira tão bem vocacionada como a sua? Legal. Bom, a principal habilidade que eu valorizo num ser humano, que eu acho que vale para todo profissional que está escutando a gente aí, é a coragem. Então, acho que até na minha carreira lá atrás, eu tive a coragem ali de ir contra É o que verdade. minha família estava falando, por acreditar em um propósito, uma intuição muito É forte. verdade. Então, a coragem é algo ali que eu considero que, se você acreditar em algo, numa ideia, no que você tiver ali de intuição muito forte, corra atrás, porque de alguma Sim, forma isso vai valer a pena no final do dia, que você vai se sentir muito grato e muito feliz por você ter seguido o que você acredita e o que você é. pensa como um todo. Então, com toda certeza, essa seria a primeira dica. Segundo, se você for tentar fazer algo, faça com todo o seu coração. Então, eu acredito muito que disciplina é super importante, mas você também colocar vibração nas coisas, colocar paixão e o que você tem de Sim, isso é diferencial importante. como profissional do mercado que vai te diferenciar. Então, qual que é a sua marca e o que você quer deixar de lembrança para as pessoas? Acho que isso daí é fundamental como um todo. E um último ponto que eu acho que é mega importante: invista em relacionamento e invista em escutativa. Sim, As sem dúvida. pessoas crescem
muito na carreira, claro, pelas suas entregas, pelo que você constrói de meritocracia, mas principalmente porque ela conseguiu ouvir muitas pessoas durante sua jornada de carreira e conseguiu traduzir vários aprendizados, erros, acertos que ela viu ou ouviu em transformações pelas empresas onde ela passou. Sem dúvida. Então, se você está querendo fazer a diferença, independente do segmento, independente da área onde você quer atuar, você precisa se inspirar em pessoas, seja da sua empresa, seja de onde você quer entrar, para fazer a diferença no curto espaço de tempo. Hoje, a noção de tempo parece que reduziu, né? Tudo para ontem. É tudo muito rápido. É verdade. E você, nesse mundo tão caótico, como que você também consegue mostrar seu valor de uma forma mais rápida, efetiva e simples? Eu acredito demais que o menos é mais. Então, como é que você também consegue propor ações simples, mas de alto impacto dentro de qualquer solução ou empresa que você está querendo fazer parte? Isso vai fazer diferença para te colocar em outro patamar e as pessoas te respeitarem. Isso daí é algo muito importante também. Não, sem dúvida. E é interessante, Marcos, como a gente tem um alinhamento de ideias sem que nós nos conheçamos há muito tempo, né? Mas eu sempre explico para os meus executivos que, apesar da principal competência de um líder é formar outros líderes, a primeira, né, aquela que você tem que olhar para ver se a pessoa tem jeito de liderar, é a coragem. A primeira competência do líder sempre vai ser a coragem. E isso que você disse é fundamental. Assim, as pessoas precisam desenvolver a escuta ativa, quer dizer, realmente aquela escuta na qual você dá atenção para a pessoa e procura entender a perspectiva dela, onde que está o problema, o foco dela, e principalmente no contexto no qual ela está, por que aquilo é relevante, e, enfim, acho que isso são duas competências fundamentais de qualquer líder. E, Marcos, agora a gente vai fechar aqui o sinal para as pessoas, então vou me despedir aqui da nossa audiência, já alertando, Marcos, eu posso deixar o seu LinkedIn aqui embaixo? Claro, por favor. Vou deixar o LinkedIn do Marcos, vou deixar o site da CCM também para vocês conhecerem. E, Marcos, eu quero agradecer muito pela sua participação aqui no podcast do canal O Executivo. Realmente, acho que você não apenas é vocacionado, como você consegue transmitir ideias extremamente relevantes, com muita leveza, com muita assertividade, e isso realmente eu considero uma grande competência sua. Então, muito obrigado aqui pela sua participação no podcast do canal O Executivo. Eu te agradeço, Silvio. Muito bom. Obrigado aí pelo papo e pela ótima condução. Legal. E para você que assistiu até agora também, meu agradecimento por você ter assistido a esse podcast. E fica o convite, tem um link aqui embaixo para você assistir a Conversa Controversa, que é o que eu vou gravar agora com o Marcos, para você poder assistir não apenas o que ele vai dizer, mas também todas as conversas controversas dos episódios anteriores. Então, um grande abraço a todos. Fica o convite também para quinta-feira que vem, 19h30, mais um podcast do canal O Executivo. Um grande abraço a todos e vamos em frente. E, Marcos, agora entramos na conversa controversa e eu vejo que você tem uma preocupação muito grande com os projetos, com as iniciativas de DEI dentro das empresas. Eu queria saber como é que você deve fazer, né? Como que um RH estratégico deve fazer para que essas iniciativas de diversidade e inclusão, que são tão essenciais, não sejam apenas um modismo, mas realmente algo que seja efetivo dentro de uma organização.